possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vos reunireis para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, come em casa, assim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu a ordenarei quando for aí. Amém? A igreja pode sentar em nome do Senhor Jesus. Nós vemos que esse texto é um texto sempre lido da Santa Ceia do Senhor. Sempre antes de ministrarmos a palavra do Senhor, nós lemos antes de celebrarmos a ceia, nós ali lemos essa palavra. E nós, irmãos, vamos baixar o microfone aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, nós sempre lemos essa palavra, porque nós vemos aqui o exemplo de Paulo, exortando, orientando a igreja de Corinto. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele exortando, orientando a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto estava com um grande problema na época, em ordem do culto. E as pessoas terem um discernimento do que é a ceia do Senhor. Nós sabemos que desde lá do início, quando nós vemos que o nosso irmão Melquisedeque abençoou Abraão, levando primeiros itens ali da ceia do Senhor, que é o pão. Melquisedeque ali, ele levou o pão e ele levou o suco, a vide, para que abençoar a vida de Abraão naquele momento. E nós vemos que o povo de Israel sempre celebravam a Páscoa, ali anunciando também a libertação do Egito. E eles celebravam essa Páscoa. E nós hoje, assim como Jesus Cristo fez, ele partiu o pão e, tendo dado graça, partiu: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que Jesus se colocou ali como pão? O pão é o alimento necessário para o ser humano. Todo o ser humano, ele precisa do seu alimento e é considerado como pão. E ninguém pode viver uma vida sem Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos trouxe a salvação, e é por Ele, pela graça, que nós somos salvos por Ele.
E nós temos comunhão com Ele quando nós cremos em Jesus Cristo, cremos na Sua palavra, somos batizados, sabemos, reconhecemos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E logo após isso nós nos batizamos, porque nós cremos em Sua palavra. E ao batizarmos, nós fazemos parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E aí nós celebramos todos os meses a morte de Jesus Cristo, anunciando. Porque essa celebração, irmãos, ela não é apenas celebrando hoje, mas ela representa a vinda de Jesus Cristo. Porque nós estamos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. E Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar o seu povo. E um dia hoje nós estamos ceando aqui. Mas amanhã nós estaremos na bodas do Cordeiro com Ele. Então esta ceia de hoje, ela simboliza, é muito sério. Nós vemos que hoje muitas pessoas não dão a seriedade para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Pessoas que deixam o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo, o suco, que é o símbolo do sangue vertido na cruz do Calvário, sangue que perdoa, sangue que purifica, sangue que torna nossas vestes mais alvo do que a neve. E quantas pessoas muitas vezes descem as águas batismais, se arrependeram um dia, desceu as águas, mas não dão importância para o sangue de Jesus Cristo. O que Paulo está mostrando aí nas Escrituras é para que nós discernirmos quem toma indignamente ou quem não consegue discernir o corpo de Cristo, é aquele que não consegue entender a importância de estar aqui nesta noite, a importância de todos os meses termos a preocupação de ceiarmos com Ele, de anunciarmos a morte do Senhor até que vem. Descer as águas batismais, ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados, não é algo simples. Por isso nós precisamos da reverência na Santa Ceia do Senhor. Porque todas as ceias que estamos aqui, estamos como igreja, sabendo que Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que deu seu sangue por nós, Ele é o noivo que espera e que virá buscar a sua igreja. E este noivo que virá buscar a sua igreja, Ele quer uma noiva atenta, preparada, não nos comportando como loucas, mas nos comportando como virgens prudentes. Ambas eram virgens, tanto as sábias como as loucas, mas as sábias eram prudentes e tinha as virgens que não eram imprudentes. Todos nós fomos lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós um dia fomos perdoados por Ele. Muitos de nós descemos as águas batismais, mas a importância da Santa Ceia, nós como noiva do Cordeiro, precisamos estar anunciando a morte do Senhor até que venha, ceando, fazendo parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Porque quando eu, como noiva, participo do corpo e do sangue de Jesus, eu estou dizendo para o noivo: olha, noivo, o meu compromisso está de pé, aleluia. A minha aliança é verdadeira com o Senhor, porque não há nada mais importante do que sentar à mesa com o Senhor. Sentar à mesa com Cristo é algo de extrema importância para aquele que um dia vai herdar a vida eterna, para aquele que está esperando verdadeiramente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que a palavra, ela sempre vem nos orientando a preocupação, porque muitas pessoas estão achando que é apenas viver aqui.
Eu posso batizar hoje. E se não tomei a ceia, não tem mais importância. Eu já sou batizado. Precisamos ter responsabilidade e reverência ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo. Porque é a palavra dele que nos diz. Do mesmo modo, depois da Santa Ceia, pegou o cálice, este cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que beberem em memória. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Por isso, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado. Beber indignamente não é alguém julgar você digno. É você não saber o que você está fazendo. É você não conseguir discernir o que estamos fazendo aqui nesta noite. É não conseguir discernir o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, não discernir o sacrifício da cruz do Calvário. A cruz do Calvário não é somente uma história bonita que Hollywood criou, colocando aquele Jesus Cristo de olhos azuis, que na verdade isso não existiu, porque Jesus Cristo andava num lugar árido, um lugar de sol. Então Jesus Cristo ali, nós imaginamos que ele tem a pele queimada pelo sol, né? Mas criaram Jesus Cristo de Hollywood, o Cristo branquinho, de cabelos loiros, de olhos azuis. Mas nós estamos falando de um Cristo verdadeiro, um Cristo que morreu na cruz por nós. E nós, muitas vezes, as pessoas se emocionam vendo o filme do sacrifício da cruz, mas não vê que foi muito maior do que aquele filme. Foi muito maior do que qualquer sacrifício que o homem e a mulher podem imaginar. Morrer por alguém como nós, que não merecíamos o perdão, e ele morreu por nós, para que nós fôssemos perdoados por ele, para que quando nós dobrássemos o nosso joelho, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, e o homem antes não tinha intimidade de falar com Deus, e hoje nós temos a liberdade de falar com ele, de conversarmos com ele, de poder nos prostrar no nosso joelho e falar para ele as nossas necessidades. Mas como dar reverência a isso? Como agradecer a ele ao sacrifício da cruz? É dando reverência à sua palavra, é reverenciando o sacrifício da cruz do Calvário, é anunciar a morte do Senhor até que venha, é tornar a Santa Ceia do Senhor em sua vida algo de importante. A importância que é dada é a reverência ao Senhor. Quanto Deus é importante para nós, o quanto o sacrifício da cruz é importante para a igreja do Senhor. Como nós como igreja enxergamos a morte de Cristo. Como nós como igreja, hoje, o mês de dezembro agora, se celebra o nascimento de Jesus, não é isso? Mês de dezembro? A Páscoa, não é isso? Uma Páscoa totalmente diferente da Páscoa que nós conhecemos. Não comemoramos o nascimento de Jesus? Sim. Nos alegramos e comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas não adoramos o símbolo da Coca-Cola, né, que é o Papai Noel. Nós simbolizamos, adoramos ao Senhor Jesus e reconhecemos o seu sacrifício. E nós vemos que adorar a Jesus Cristo é muito além de emocionalismo. É muito além de palavras bonitas que as pessoas se emocionam ao falar do nascimento de Jesus e não da reverência à morte dele na cruz do Calvário. A da reverência do sacrifício na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio nessa terra, curou, anunciou a palavra,
morreu por quem não merecia, para que hoje nós o reverenciássemos. Esse é o verdadeiro sacrifício da cruz. Esse é o verdadeiro sacrifício da cruz do Calvário, é nós reverenciarmos Ele. Porque é a palavra que nos diz. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim como do pão, e beba desse cálice. O que é examinar a nós mesmos? É eu chegar, olhar para o obreiro, falar para o irmão Jefferson: irmão Jefferson, como é que você está, irmão? Você vai poder tomar ceia hoje ou não? Não é o Jefferson olhar para dentro de si. Nós olhamos para dentro do nosso coração. Fala: Senhor, fazer uma autoanálise de nós mesmos diante do Senhor. Como está sendo a minha vida diante de Deus? Como está sendo a nossa adoração diante de Deus? Como está vendo a minha vida? Minha vida é uma vida de testemunho ao Senhor. Minha vida adora ao Senhor. A minha vida glorifica ao Senhor. Mas se não estamos glorificando da altura que nós queremos, Deus, Ele é aquele que aperfeiçoa a sua vida. É só clamarmos ao Senhor, é só buscarmos ao Senhor. Quando nós vemos que nós não temos força, Ele é fiel para nos dar esta força que precisamos. Ele é fiel para acrescentar a força que nós não encontramos em nós mesmos. Mas é fazer uma análise de nós mesmos. É muito fácil alguém chegar e fazer uma análise do próximo, porque as pessoas fazem muita crítica do próximo, julgam o próximo, apontam o erro do outro e esquecem dos seus próprios erros, e por isso não há transformação. O Evangelho é o Evangelho que transforma, mas não é para transformar o próximo, é para transformar a mim mesmo. Que todo dia sejamos transformados por Ele. Não é eu apontar o erro do irmão para que o irmão seja transformado. Eu apontar para a minha vida e saber onde eu preciso melhorar para agradar e glorificar o nome do Senhor. Apontar é fácil, julgar é fácil, colocar o outro na balança é fácil. Eu quero ver colocar a nossa vida na balança e ver como a nossa vida está andando diante de Deus. Porque você não vai prestar conta dos erros da vida do seu irmão, mas você vai prestar da sua vida. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E triste do pastor, que o pastor dará conta do rebanho, se não ensinar direito. Mas quando nós ensinamos e orientamos, estamos isentos, porque a palavra está sendo anunciada. E a Bíblia nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando nós damos ouvidos ao Senhor, quando nós cremos ao Senhor, somos transformados pela sua santa e poderosa palavra. E é ela que transforma, é ela que muda. Por isso que nos dias de hoje nós vemos pessoas com comichão nos ouvidos, assim como Paulo falou, que não dão crédito à palavra, porque é difícil a transformação. Porque as pessoas querem ouvir uma palavra de carro zero, uma palavra de riqueza, uma palavra de prosperidade, uma palavra de bonança. Mas as pessoas não querem ouvir uma palavra que confronte o nosso próprio eu, o nosso eu, para sermos transformados por Cristo. Estamos diante de um povo hoje que um dia reconheceu o Senhor como seu Salvador, e somos transformados por Ele a todo dia. Estamos esperando a vida do Senhor, mas todos os dias examinamos a nós mesmos, não aos outros, mas a nós mesmos, que nós precisamos examinar. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Quantas pessoas bebem sem discernir o corpo? Sem discernir o que representa a Santa Ceia do Senhor. Tem pessoas que bebem a Santa Ceia, por isso que Paulo estava orientando a igreja de Corinto. As pessoas, antes de começar a ceia, já estavam se empanturrando de pão, já estavam bebendo muito vinho, já estavam
bagunçando no culto. Por isso Paulo orientou a igreja: esperai uns pelos outros, estejam em comunhão uns com os outros. E precisamos viver desta forma, em comunhão. E o povo já não discernia mais o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é a mesma coisa que você tomar um copo d'água e ir para casa. Há uma responsabilidade ao pegarmos o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Há uma intimidade com Deus. Há uma proximidade com o Espírito Santo do Senhor. Somos membros do corpo, e membro do corpo de Cristo, e Ele faz parte de nós, e nós fazemos parte dele. O sentido de ser noiva de Cristo, irmão, não é uma palavra bonita citada. Ser noiva de Cristo é muito mais do que isso. Ser noiva de Cristo é viver uma vida realmente de quem espera a vida do Senhor Jesus Cristo. E este corpo e o sangue de Cristo que celebramos na Santa Ceia, olha, eu vou dar um recado aqui nesta noite. Você que um dia desceu as águas, você que um dia foi batizado, renove a sua aliança com o Senhor o mais rápido possível, para que nós possamos estar e anunciar a morte do Senhor até que venha. E você reconhecer a importância que esse pão é um alimento espiritual para a sua vida. Todas as vezes que você beber, comer esse pão, você anuncia a morte do Senhor até que venha. Você está anunciando Cristo. Você está vivendo Cristo. Seu estilo de vida é um estilo diferente do mundo, porque você não pertence ao mundo, mas você pertence ao Senhor. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, tomar dignamente. Nós vemos que a igreja dos irmãos, como nosso irmão evangelista já viu, muitos irmãos antigos que estão aqui hoje, que conhecem o Evangelho, sabem, nós somos pentecostais. Um culto como esse, quando falava do nome de Jesus, a igreja saltava. Quando se falava da vinda de Jesus, os crentes se colocavam de pé. Quando falava Maranata, descia fogo na igreja. Nós estamos vivendo um dia que as pessoas acostumaram tanto com a palavra do Senhor, que o céu já não importa mais para muitos. Que o céu já não se tornou algo importante para a igreja, porque as pessoas estão vivendo como se fossem viver a eternidade aqui na terra, só que a nossa eternidade é no céu. A nossa eternidade não é aqui, nós não vamos passar os nossos dias aqui. Isto é entender e discernir o corpo do Senhor. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, porque estão comendo cálice, comendo pão, tomando cálice, sem saber o sentido real da Santa Ceia do Senhor. E muitos que dormem. O que aconteceu com Eutico, que estava na janela do terceiro andar? Estava dentro da igreja. Estava na janela. Havia muitas luzes no cenáculo. Havia muita espiritualidade no cenáculo. Muitos queriam vir a pregação de Paulo naquela noite. Mas a pregação de Paulo foi longa. E eu já tinha ali cansado. E eu estava na janela e dormiu. E caiu do terceiro andar. E morreu. As igrejas lembram isso? A igreja lembra disso? Há entre vós muitos que dormem. E quantos estão caindo nos dias de hoje? Porque estão dormindo sem saber o sentido da Santa Ceia do Senhor. Quantas pessoas nos dias de hoje dormem sem discernir o corpo do Senhor, sem saber o que estão fazendo em servir ao Senhor, onde estamos gastando o nosso tempo, como estão gastando a nossa vida,
como estão gastando o nosso viver diante da presença do Senhor. Temos que discernir o corpo do Senhor, temos que viver a palavra do Senhor, temos que saber o que estamos fazendo, como estamos vivendo e por que estamos vivendo a presença do Senhor. Como é a nossa vida diante de Deus? É uma autoanálise. Não é eu analisar a igreja, é nós, cada um de nós, analisarmos a nós mesmos, como estamos vivendo. Como é a minha vida diante de Deus? Senhor, será que eu estou doente? Senhor, será que eu já estou prestes a dormir? Ou será que eu já estou morto? Como está a minha vida? Como está a nossa vida diante do Altíssimo hoje? Como está a minha vida, a sua vida? Como nós estamos analisando e estamos diante da presença do Senhor? Eu gostaria muito nesta noite de pregar somente a cruz do Calvário e dizer para você que você é lindo e maravilhoso da presença de Deus. Mas eu preciso dizer para você nessa noite que nós precisamos ter seriedade do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Precisamos, como igreja, ter a consciência do que é a Santa Ceia do Senhor. Para que nós não venhamos a morrer espiritualmente, para que nós não venhamos a dormir, irmãos, como muitos que dormem. A Bíblia nos diz que não são poucos que dormem, é porque são muitos que dormem, muitos que já não buscam mais a presença do Senhor, muitos que já não se importam em sentir a chama do Espírito Santo arder dentro do seu coração. Muitos estão deixando esta chama de lado por coisas banais, por coisas mundanas, por passatempos, e estamos deixando a importância do Evangelho, da cruz de Cristo. Esquecemos da importância do Calvário. O Calvário de Cristo é o ponto central, a cruz é o ponto central, aleluia, da salvação, da nossa salvação. Cristo é o Senhor, aleluia. E onde está o nosso coração, aleluia? Se não estivermos em Cristo Jesus, como vamos viver se Ele faz parte de nossa vida? Oh, aleluia, se Ele é a videira e nós somos os ramos, precisamos estar ligados constantemente para que tenhamos vida e nutriente suficiente para sobreviver diante da Tua presença. Só temos vida em Cristo. Sem Cristo não temos vida. Sem Cristo não temos convivência, não temos fruto. Seremos como folha, como árvores lindas, cheias de flores, cheias de folhas, sem frutos. Porque só temos fruto nele. Só somos abençoados por ele. Só temos vida em Cristo, porque Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele quis dizer: só eu tenho alimento para você. Olha, aleluia, eu sou o pão, eu sou a luz do mundo. Se você não andar comigo, você anda na escuridão. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Se você não andar para ele, com ele, não existe outro caminho a não ser Cristo. Os outros caminhos são atalhos que nós não sabemos aonde vai levar. O único que nos leva a Deus é Jesus Cristo, porque Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia! Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é o único que pode nos trazer salvação. Ele é o único que pode mudar o que nós estamos vivendo hoje. Talvez tenhamos dificuldade. Talvez muitas vezes a frieza espiritual pode bater a nossa porta, mas você não está sozinho, aleluia. Cristo está com você. Cristo mora, o Espírito Santo de Deus habita em você, aleluia. É porque muitas vezes nós não queremos enxergar a chama, aleluia, do Espírito Santo quando Ele está fazendo morada em nós. Porque Ele disse para nós: eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês sozinhos.
Vocês não são órfãos. Vocês estão comigo. O Espírito Santo de você, de Deus está morando dentro de vocês. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E por isso nós temos que dar crédito à palavra do Senhor. Crédito à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos traz vida. A Bíblia nos diz que as palavras do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Jesus Cristo é o caminho. E nós precisamos, irmãos. Ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, irmãos, não tem outro jeito. Temos que cada dia segurar na mão dele. Temos que cada dia segurar na mão de Cristo e reconhecer Ele a cada dia. E olha, e não achar que estamos fazendo demais, mas achar, olhar para nós e falar assim: Senhor, eu estou fazendo muito pouco ainda, porque eu sei que o Senhor está voltando. Eu sei que o Senhor está voltando, porque todas as vezes que ceiamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja, Ele irá buscar o seu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. É o povo que Ele vai buscar. Aquele que um dia olhou para dentro de si e falou: eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Eu preciso deixar o pecado de lado. E eu preciso ter uma vida nova. Aquele que reconhece isso, não deixa o corpo de Cristo, não deixa o sangue do Cordeiro por nada, porque Ele sempre mantém as suas vestes alvas como a neve da presença do Senhor Jesus. As nossas vestes a cada dia é limpa pelo sangue do Cordeiro. Todos os dias Ele deixa nossas vestes limpas. Talvez a irmã e o irmão digam: Senhor, eu errei hoje. Mas Ele está ali, olhando para nós. E quando nós vamos abrir a boca, fala: Senhor, me perdoa. Ele já vem com perdão sobre a sua vida. Já vem purificando as nossas vestes. Muitas vezes você coloca a sua incapacidade na frente daquele que te capacitou. Você coloca os seus problemas, você se diminui na presença do Senhor e diz: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ergue a tua cabeça, porque quem te escolheu fui eu. E muitas vezes você deixa de fazer aquilo porque você se inferioriza, mas aquele que te escolheu não errou, e Ele não erra quando Ele convida alguém. Mas precisamos em Cristo Jesus saber quem somos, por que estamos aqui, porque adoramos, porque glorificamos, porque estamos na ceia do Senhor hoje. Quem somos diante da humanidade quando estamos lá fora da nossa vida secular? Qual é a nossa verdadeira identidade? Saber quem somos é importante. Porque se julgássemos a nós mesmos, seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados para o Senhor, para não sermos condenados com Ele. Quando Deus nos exorta, quando Deus nos chama a atenção, é para que não sejamos condenados com Ele. Porque Deus nos comprou com o seu sangue carmesim. Como diz lá em Pedro, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus que fomos purificados. É com esse precioso sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário, sangue que perdoa. Irmãos, o sangue tem uma importância tremenda. O sangue da vida, o sangue não te deixa morrer. Você lembra lá no Egito? O sinal do sangue
na verga da porta, o anjo da morte não entrava. Nós somos cobertos com o sangue do Cordeiro. E esse sangue nos traz vida, e vida com alegria. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, valorizemos este momento hoje. E esta ceia que está aqui hoje não é do avivamento bíblico. Esta ceia é do Senhor Jesus. Por isso você está em comunhão, ser batizado nas águas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.